5 minutos de Evangelho com o pastor Oswaldo Ferreira Gomes, de segunda a sábado às 7 da manhã, na sua plataforma favorita. Igreja Batista Ágape, uma igreja que busca amar. O significado do nascimento de Jesus, e queria dizer aos irmãos que em Jesus Deus se revelou de maneira multifacetada a diferentes pessoas vivendo diferentes situações na vida, com necessidades distintas, como veremos analisando o que o nascimento de Jesus significou para os primeiros implicados nesse evento. E com isso, irmãos, de saída, a gente aprende que Deus não nos trata como massa, de maneira impessoal, como muitas vezes nós somos tratados pelos homens. Deus nos trata de maneira única, porque cada um de nós tem seu histórico de vida, seu jeito de ser, suas experiências, e cada um de nós então é singular diante de Deus. Hoje, nesse lugar, há pessoas diferentes, com necessidades diferentes, vivendo situações diferentes na vida, e espero em Deus que essa palavra chegue também de forma específica ao seu coração, ao coração daqueles que nos assistem e nos ouvem em casa, ou daqueles que um dia vão acessar esse vídeo pelo YouTube. E que essa palavra edifique a fé dos irmãos em nome de Jesus. Em primeiro lugar, queridos, para Maria, o nascimento de Jesus significou a manifestação da graça de Deus. Segundo Lucas capítulo 1, verso 28, um anjo apareceu a Maria e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo, achaste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz um filho, e seu nome será Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e a esse menino gestado em você será chamado Filho de Deus. Ou seja, irmãos, o critério de escolha da pessoa que gestaria e que daria à luz ao Filho de Deus, a saber, Jesus, foi o critério da graça, que significa favor imerecido. Tanto que no cântico de Maria, ela reconhece ter sido alvo da manifestação da graça de Deus. No verso 46 ainda de Lucas 1, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O que acontece aqui, irmãos? Maria se reconhece como uma mulher, como tantas outras, que não podia fazer nada para merecer essa graça de Deus, mas mesmo assim fora alvo dessa graça maravilhosa. Amém, queridos? Queridos, tudo que vem de Deus para nós, tudo que de nós chega a Deus, é na perspectiva da graça, desse favor imerecido. Ninguém pode fazer por merecer favor de Deus. Não fosse a graça de Deus em nossa vida, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Porque o que merecíamos em razão da rebelião humana era condenação eterna. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas Deus decidiu agir em graça com todos os seres humanos. Irmãos, todos nós já nascemos na jurisdição do império das trevas e em pecado. E Deus se viu num dilema. Deus é santo, o homem é pecador. Deus queria ter comunhão com o homem,
Mas Deus é justo. E como um Deus justo e santo, ele precisava cumprir a lei que dizia: a alma que pecar, essa morrerá. E sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Se Deus condenasse a todos, isso lhe partiria o coração, porque Deus é amor. Mas se Deus fosse conivente com o pecado, isso lhe mancharia o caráter, porque Deus é santo. O homem não podia morrer por si, porque o sacrifício tinha que ser imaculado. Ele não poderia morrer pelo outro. Deus não poderia morrer por nós, porque Deus é espírito, o espírito não morre. Deus não tinha outra saída a não ser enviar Jesus ao mundo para morrer por nós pecadores. Por isso Deus precisou manifestar o seu amor em graça, fazendo Jesus nascer de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo, para ser totalmente homem, totalmente Deus. Para que como homem pudesse morrer em nosso lugar, derramar sangue em nosso lugar, como Deus pudesse nos perdoar e salvar. Por isso, irmãos, o nascimento de Deus significou a manifestação da sua graça. Quem aqui está debaixo da graça de Deus? Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Louvar a Deus por isso, porque você não precisou fazer por merecer. Deus te alcançou na sua infinita graça. Amém, queridos? Segundo lugar, para Maria, o nascimento de Jesus significou a manifestação da presença de Deus em nosso meio. Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que casasse, você conhece a história, José descobriu que ela estava grávida. E do poder do Espírito Santo, mas ele não sabia ainda. Enquanto José pensava no que fazer a respeito, porque José temia que Maria passasse por uma humilhação pública. Ele teve um sonho, onde um anjo chegou a ele e disse: não tenha medo, José, de casar com a Maria. Ela está grávida do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eu quero dar destaque, amados, Mateus 1:23, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, queridos, para José, Jesus foi apresentado como o Emanuel, o Deus conosco. Amém, queridos? Nós, perdidos para Deus, esquecidos da nossa origem divina, da nossa destinação eterna, alienados de Deus, fomos buscados por Deus na pessoa de Jesus. Nós não precisamos ir ao mundo de Deus. Deus veio ao nosso mundo. Em Jesus, irmãos, Deus saiu do céu para vir ao nosso encontro, e como diz a Bíblia, Ele tabernaculou entre nós, Ele armou sua tenda entre nós. No Éden, Deus manifestava sua presença no jardim, inclusive Adão e sua mulher se escondiam entre as árvores diante da manifestação da presença de Deus. E ele falava com eles. Mas em razão do pecado, eles foram expulsos da presença de Deus. Mas Deus não desistiu de manifestar sua presença aos seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Assim foi que Deus determinou que fizessem um tabernáculo que prefiguraria Jesus, onde ele faria repousar a sua glória, manifestando a sua presença.
O tabernáculo existiu até que o rei Davi desejou construir um templo para Deus. E Deus não gostou da ideia não, irmãos. Você que é muito ligado em templo, Deus não é muito chegado nisso, viu? Deus não gostou e mandou o profeta dizer a Davi: eu nunca pedi uma casa para morar. E que ele andou com o povo de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Mas Davi levou a cabo o seu intento de construir o templo, e Deus providenciou para que fosse construído no reinado de Salomão, seu filho. Agora, Deus não estava mais no meio do povo, literalmente, como estava no tabernáculo, que seguia o povo onde quer que o povo fosse. Agora Deus manifestaria sua presença num local físico, o endereço, Rua 12 de Setembro, 342. O povo tinha que ir a um lugar para adorar e para sacrificar. Isso não era o projeto de Deus. O projeto de Deus era o tabernáculo, porque ele sim prefigurava Jesus. 1000 anos se passaram, o templo foi destruído, reconstruído. Entra em cena Jesus de Nazaré. Agora sim, novamente Deus está no meio do povo com toda a sua glória, porque Jesus é Emanuel, Jesus é Deus conosco. Esteja você onde estiver, Jesus será o teu Emanuel. E é o que diz Isaías 61: o menino nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou para continuar sendo o Emanuel, o Deus conosco. Por isso disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É assim, irmãos, que Deus continua conosco na pessoa do Espírito Santo. Por isso é que em Jesus não podemos conceber um Deus distante, indiferente, alienado, impessoal, não, mas um Deus presente, partícipe e próximo. E quem não se deixa se encontrar por Deus em Jesus, não poderá viver com Ele eternamente, é o que diz a Bíblia. Quando você entrega a sua vida a Jesus, crê nele para a salvação, se arrepende dos seus pecados, você passa a ser habitado pelo Espírito Santo e estabelece com Deus uma aliança firmada no sangue de Jesus, selada por esse Espírito. Assim é que Deus pode revelar-se como Emanuel para a eternidade em sua vida. Amém, queridos? Então, para José, Deus foi Emanuel, Deus presente. Terceiro lugar, irmãos, para Zacarias e Isabel, o nascimento de Jesus significou uma unção capacitadora. Isabel, esposa de um sacerdote chamado Zacarias, como os irmãos sabem, era estéril, avançada em idade, e ambos oravam pedindo um filho. Um dia, enquanto Zacarias cumpria o seu turno no templo, ele foi visitado pelo anjo Gabriel. E o anjo disse: olha, a tua oração foi ouvida. Isabel conceberá um filho cujo nome será João. Esse menino será esperado por muitos, será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ou seja, será o ungido do Senhor. Passados uns dias, Deus de maneira sobrenatural deslacrou o útero de Isabel, fez fecundar João em cumprimento da palavra liberada pelo anjo. Maria, por sua vez, grávida de Jesus, foi visitar Isabel em Judá. E ao entrar na casa de Isabel, Maria fez uma saudação: paz do Senhor,
graça e paz, assim como a gente costuma fazer. E a palavra de Deus diz que João estremeceu no ventre de Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Debaixo dessa unção poderosa, ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Deus já estava ali, irmãos, manifestando seu amor a Isabel, a Zacarias, a João, com um revestimento de uma unção capacitadora. O anjo cobriu João de profecias, irmãos, acho lindo isso. Ele será motivo de grande prazer e alegria. Muitos vão se alegrar com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, porque João foi um nazireu. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Que maravilha, irmãos. Então você pode imaginar o tamanho do desafio que essa família enfrentaria. Eles precisavam de uma unção capacitadora de Deus para respaldar o ministério de João, que não foi fácil, irmãos. Lucas afirma que o menino crescia e se fortalecia em espírito, porque a manifestação do amor de Deus a essa família foi na forma de uma unção capacitadora, porque estavam implicados diretamente ao propósito maior da vinda de Jesus ao mundo. João seria o seu precursor. E aqui, irmãos, a gente aprende que Deus é um Pai que estabelece expectativas elevadas a nosso respeito, como fez com João aqui, e nos unge, e nos capacita para que possamos alcançá-las. Amém, queridos? Quem sabe você que já é um discípulo de Jesus esteja se sentindo assim incapaz, inadequado, inseguro para aceitar os desafios dessa caminhada com Jesus, e você sabe que Deus quer usar você para o cumprimento dos propósitos dele, mas você está com medo de aceitar os desafios, medo de se deixar usar por Deus. Não tenha medo em Jesus. Deus quer manifestar o seu amor com uma unção capacitadora na sua vida. Amém, queridos? Essa é a mensagem. Deus quer fazer com você a mesma coisa que fez com a família de João Batista. Quer liberar uma unção capacitadora na sua vida, para que você cumpra os propósitos dele na história da redenção. Amém, queridos? Em quarto lugar, para os pastores no campo, o nascimento de Jesus significou direção, norte de Deus para um encontro pessoal com Jesus. Por causa de um recenseamento, José e Maria subiram da Galiléia para a Judéia, a uma cidade chamada Belém. Naquela região havia pastores que cuidavam do rebanho à noite, e numa noite dessas tiveram uma experiência extraordinária. Diz a palavra de Deus que de repente um anjo apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Imagina os irmãos a cena. E o anjo lhes disse: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Hoje nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de outros anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E apressadamente obedeceram a direção do anjo, foram a Belém e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então, queridos, para os pastores no campo, o nascimento de Jesus significou uma direção de Deus para um encontro com Jesus.
Deus os dirigiu a Jesus. Assim como um dia Deus dirigiu você a Jesus, abrindo o seu entendimento, revelando o propósito da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição. Isto significa, irmãos, dizer que se Deus dirigiu você para um encontro com Jesus, como Ele não acompanharia você na peregrinação nessa terra, até o porto seguro da sua vontade? Deus, sabedor que humildes pastores, bem como os sábios da corte, não poderiam achar o Messias por si mesmo, Ele se deu a conhecer, Ele mostrou sua face, Ele revelou o seu plano, Ele manifestou o seu amor. Porque, irmãos, a bem da verdade, nenhum de nós enxerga um palmo à frente do nariz, e nós precisamos de constantes direções de Deus para sermos guiados sempre a Jesus. Por quê, irmãos? Porque quanto mais nos distanciamos de Jesus, mais à deriva nós navegamos no mar da vida. Quanto mais ligados e conectados a Jesus, mais chegaremos a esse porto seguro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para você, para o seu ministério, para a sua família, para a sua vida profissional, enfim, para todas as suas escolhas e decisões. Jesus é direção, Deus dá direção. Amém, queridos? Em quinto lugar, para os magos do Oriente, o nascimento de Jesus significou que Deus se revela aos que o buscam com sinceridade. Então significou revelação. Amém, amados? Os sábios do Oriente eram quem? Astrônomos, pesquisadores, mapeadores do céu. Eles pesquisando as estrelas, eles viram uma jamais vista por eles. Então começaram a pesquisar no livro do Pentateuco e acharam uma profecia messiânica que fazia referência a uma estrela que anunciaria a vinda do Messias. Foram pedir explicação a quem era mais afeito e familiarizado com as Escrituras, e receberam como explicação que aquela estrela era a anunciação do Messias, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que julgaria os povos com justiça e estabeleceria um reino eterno. Herodes soube que um rei nasceria. Já interessado na morte desse rei, pois o nascimento de Jesus significava para ele uma ameaça, uma vez que ele considerava Jesus, dito como rei, um rei rival em potencial, ele contratou esses astrólogos para irem a Belém investigar acerca do menino. A caminho de Belém, os magos tiveram outra experiência extraordinária. A mesma estrela que viram no Oriente apareceu e ia à frente deles, até que parou exatamente aonde o menino estava. Eles entraram na casa, prostrados, adoraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Irmãos, eles só curvaram diante de Jesus porque Deus lhes deu a conhecer, coisa que Herodes não conseguiu, porque ele recebeu a informação, mas ele não recebeu a revelação de quem de fato era Jesus. Queridos, muita gente não consegue discernir Jesus. Não é por falta de informações, não é porque não faz sentido crer, não é porque não há bom senso na mensagem, não. Quem tem o coração simples recebe a revelação. Por isso,
O encontro com Jesus não passa por grandes reflexões, mas pela submissão, pela sujeição, pela consagração, coisa que Herodes não tinha. O debate da fé cristã em nossa sociedade não está na cabeça, não está no entendimento intelectivo, não. Está na vontade que se recusa a curvar diante de Jesus e que se rebela contra Deus. Há muita gente que não se quebranta diante de Jesus, que dá e pousa de incrédulo, não é porque tem um coração investigativo e sincero, mas porque não querem abandonar a vida que tem, e porque tem uma vontade rebelde, um rei dentro de si, um Herodes dentro de si. Não lhes falta informação, mas o coração rebelde as impede de ter revelação. E você que teve revelação, se sinta um privilegiado. C.S. Lewis, ele diz: no mundo existem dois tipos de pessoas. Aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, como disse Maria. E aquelas às quais Deus diz: seja feita a tua vontade. Você quer continuar andando com a sua vontade obstinada? Deus vai dizer: então, seja feita a sua vontade e pague o ônus de fazer a sua vontade. Amém, queridos? Como diz a pastora Bebel, sim ou não? Sim ou não? Né, pastora? Em seguida, irmãos, os magos foram avisados em sonho para não voltarem à presença de Herodes e regressaram por outro caminho à sua terra. E assim que acontece, irmãos. Todo aquele que tem um encontro com Jesus recebe de Deus a direção para um novo caminho. Não se identifica mais com aquele caminho de gente como Herodes, que consideravam Jesus uma persona não grata. Não há identificação. E aqui estamos falando de gente que a sua maneira está buscando algo da parte de Deus, gente sincera na sua investigação, que quer cegar a verdade que liberta. Por isso recebem de Deus revelação a respeito de Jesus. Amém, queridos? Então, para você que, como os astrônomos, está investigando com sinceridade um caminho para Deus, Ele quer hoje mesmo trazer revelação para a sua vida. Quem sabe dando um testemunho no seu íntimo, levando você a uma compreensão mais profunda do que Jesus veio, do porquê Jesus veio a esse mundo, para que você possa ter esse encontro com esse Jesus vivo e ressurreto, e dele ouvir: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim terá a vida eterna. Amém, queridos? Esse é o maior tesouro que um homem pode alcançar nessa terra. Em sexto e último lugar, queridos, para Simeão, o nascimento de Jesus significou o cumprimento das promessas de Deus. Quem era Simeão? Simeão morava em Jerusalém, era um homem justo e piedoso, e ele tinha uma promessa específica de Deus, de que não morreria sem antes ver o Cristo, o Messias. E ele servia no templo. Um dia, quando os pais de Jesus estavam com ele a caminho do templo, que era costume da família judaica circuncidar a criança ao 8º dia de nascida e apresentá-la no templo para ser consagrada, por ser ela primogênita. Nessa hora em que os pais de Jesus estão indo ao templo para consagrar Jesus,
O Espírito Santo moveu Simeão para que ele fosse ao templo. Não era o seu turno. E assim, Simeão teve o privilégio de tomar Jesus nos braços, como concretização de uma promessa de Deus feita a ele, de que ele não morreria enquanto não visse o Messias, a esperança de Israel. Quando Simeão tomou Jesus nos braços e percebeu que era o Messias, louvando a Deus, ele disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Assim é Deus, irmãos. Deus que promete, Deus que cumpre. Aqui estava o cumprimento de uma promessa geral para toda a humanidade, ou seja, a vinda do Messias, e uma promessa específica para Simeão, de que ele não morreria sem contemplar o Messias. Deus cumpre a sua palavra, não apenas no tempo e na história, mas também na intimidade do nosso coração. Imagine os irmãos, Simeão dizendo: vocês sabem que o Messias está chegando? Diriam a ele: como é que você sabe? Porque estou ficando velho, e eu tenho de Deus a promessa de que não vou partir dessa terra sem ver o Messias. Logo, o Messias está chegando. Isso é experiência com Deus, irmão. Por isso, você que já foi alvo da fidelidade de Deus em Cristo, como Simeão, você pode também ser alvo de um particular com Deus, uma promessa específica, um acordo pessoal entre você e Deus. Deus cumpre a sua palavra, como disse, não apenas no tempo e na história, mas também dando concretude a uma promessa que fez a você na intimidade do seu ser, de maneira específica. O nascimento de Jesus é cumprimento cabal de todas as profecias. Deus cumpre as suas profecias. Amém, amados? As suas promessas. E Deus traz à luz as profecias como providência para nos livrar da escravidão do pecado, do domínio de Satanás. Tocou aqui meu alarme, irmãos. Para nos dar livramento, para nos dar a salvação eterna, mas também Ele cumpre promessas feitas na intimidade no nosso coração. Você tem promessas de Deus? Creia então e persevere, porque Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus vai cumprir. Nenhum filho de pai que vive prometendo nada cumpre, e que sempre falta com a palavra pode se sentir amado. Porque quem ama não só faz promessas para encorajar, como não se esquece de cumpri-las. Diga: Deus é fiel, e eu caminho debaixo das suas promessas. Amém, queridos? Ouça isso, segundo aos Coríntios 1:20, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Jesus é o sim de Deus para você, aleluia. Por isso, por intermédio dele, o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, queridos? Concluindo, amados, em Jesus
Deus manifestou sua graça, favor imerecido. Por isso você pôde vir a Ele como está. Ninguém melhorou para vir a Jesus. Verdade ou não? Sim ou não? Como diz a pastora Bebel. Deus nos ama como somos. A salvação é pela graça. E o que nos mantém vivos e em pé é a graça de Deus que se renova a cada manhã. Amém, amados? Segundo em Jesus, Deus se aproximou de nós o máximo que pôde, oferecendo o seu perdão, sua intimidade, sua comunhão, sua salvação. Deus está aí pertinho, põe a mão no seu peito, é aí que Deus está. Amém, queridos? Você não precisa escalar montanhas para buscar Deus, Deus está aqui. Terceiro, em Jesus, Deus se revelou a nós, se deixou encontrar, saiu do céu, veio ao nosso encontro. Do contrário, nenhum de nós se achegaria a Ele. Esse é um privilégio seu. E quarto, em Jesus, Deus cumpriu todas as promessas feitas no Antigo Testamento e cumpre as promessas específicas que fez a nós, ou tem feito a nós. Porque Deus é fiel. Amém, queridos? E quinto, em Jesus e na pessoa do Espírito Santo, Deus nos capacita para o cumprimento dos seus propósitos. Então, se você foi notado como uma pessoa com potencial, chamado, vocação para uma determinada tarefa no ministério, e você só diz assim com Maria: Senhor, eis aqui tua serva, seja feita a tua vontade, e deixe os resultados por conta de Deus, porque Deus vai capacitar você, Deus vai ungir você, amém? Você vai ser um vaso, um canal, um instrumento nas mãos de Deus, descerá de Deus, passará por você e abençoará aquele com quem Deus tem propósito. Amém, queridos? Creia nisso, decididamente creia nisso. E em Jesus, Deus confere sentido, significado, propósito, norte para a nossa vida, para livrar eu e você do vazio existencial que acomete todos aqueles que não encontram razão e sentido para a existência. Queridos, terminando aqui minha palavra, aquilo que culturalmente convencionamos chamar de Natal, como acontecimento histórico, se deu lá em Belém, provavelmente em outubro, porque esses pastores estão à noite no campo. Se fosse inverno de dezembro, não daria, né, irmãos? Mas o Natal, como acontecimento existencial, ele acontece quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, crendo que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Assim é que o seu Natal pode ser transformado num Natal interior, celebrado um ano inteiro, e que pode ser vivido no espírito do Evangelho, quando nós vamos sendo transformados dia a dia à semelhança de Jesus, para podermos fazer mais por Ele, para a glória de Deus Pai. Que neste sentido, neste Natal, Jesus esteja presente em sua casa, em sua família, em sua mesa de comunhão e no seu coração. É possível que você ouça de alguém dizendo: esse Natal vai ser fraco. Vai ser mesmo fraco. Para quem no mundo pandêmico, como estamos vivendo hoje, não tem esperança de vida eterna, não conhece a Jesus. Porque para quem conhece Jesus, o Natal continuará sendo o mesmo.
a boa nova de alegria, a boa nova de paz. Amém, queridos? A boa nova de salvação a todos nós. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque Jesus é a manifestação da tua graça. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós, Senhor. Nenhum de nós merecia, mas o Senhor nos alcançou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cumpre as suas promessas em nossas vidas. Louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos capacita com a sua unção, para que possamos fazer parte desse projeto de redenção da humanidade, usando nossa vida, Pai, como luz do mundo, sal da terra, embaixadores do teu reino. Nós, Senhor, louvamos o teu nome, porque Jesus é o nosso Emanuel, Deus conosco. Temos um Deus próximo, temos um Deus partícipe, um Deus que é Pai, um Deus que está presente o tempo todo e que manifesta a tua presença em nós e em nosso meio, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tão grande dádiva, tão grande salvação, por essa boa nova que nos alcançou, porque fomos dirigidos a ti pelo teu Espírito. Ele nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Ele iluminou o nosso entendimento, Ele abriu a nossa percepção espiritual, e nós pudemos discernir Jesus, Messias de Deus, o Salvador, aquele que morreu em nosso lugar para nos conceder vida eterna. Ó Deus, é isso que significa, Pai, para nós o nascimento do seu Filho. Se Ele não tivesse nascido, não tivesse vindo a esse mundo para morrer em nosso lugar, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Recebe nossa gratidão, recebe a nossa alegria, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa hora. Você pode adorar a Deus um minutinho aí? Isso, glorifica o Senhor, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, exalte ao Senhor. Isso é Natal, isso significa assim, significa o nascimento de Jesus. Mudou nossa vida, mudou completamente. É o tesouro maior que conquistamos, não porque merecemos, não na nossa esperteza, não na humildade como Maria. Deus nos escolheu. Deus foi lá no mercado de escravos e disse: esse eu compro, esse eu compro, essa eu compro, essa eu compro. E o Senhor nos comprou. Fomos resgatados pelo sangue de Jesus, e temos agora o nosso nome lá escrito no livro da vida, e temos agora o nosso destino eterno. Vivemos contigo hoje e aqui, e viveremos para sempre na glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe esse tempo em família, na medida do possível também, né? Que não podemos nos ajuntar muito. E que Deus abençoe também esse seu final de ano, em nome de Jesus, guardando você, protegendo você, provendo para as suas necessidades, alegrando o seu coração, consolando o seu coração, dando sabedoria para você proceder nesse tempo difícil, abençoando as obras das suas mãos, prosperando o seu caminhar, em nome de Jesus, fazendo de você uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, cheia da sabedoria de Deus, cheia de fé para o enfrentamento desses dias difíceis. Nós precisamos de fé. O meu justo caminhará por fé,
é isso que tem nos sustentado, e que essa seja a sua força e a alegria do Senhor também, que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e que a graça do Senhor, o amor de Deus o Pai, as consolações, o fruto do Espírito, a saber, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, sejam na sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe seu domingo, sua semana, seu Natal, em nome de Jesus.